Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre duas leis importantes: Lei de Stefan e a Lei de Deslocamento de Wien, relativo ao corpo negro, né? Emissão de radiação do corpo negro. Vamos lá, um pouquinho de história. Em 1879, Stefan anunciou, né, que a radiância é uma constante sigma T a quarta. Quer dizer, a radiação de um corpo negro, né, que é um corpo ideal. Por que corpo ideal? O corpo negro é o corpo que absorve energia e emite quase nada. Essa constante sigma aqui. Esse outra constante aqui, caso o corpo for não negro, né, corpo cinza, um corpo branco. Então ele anunciou essa lei experimental, né, observando lá o espectro de radiação, né, dos corpos. Ele anunciou essa lei em 1879. A energia por unidade de tempo e área é proporcional à quarta potência de sua temperatura em Kelvin de um corpo negro, sendo A igual a 1 para o corpo negro. Corpo não negro vai ter outras constantes, sendo sigma a constante de Stefan e Boltzmann é 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin a quarta. Isolando aqui o sigma, né? Você vê Kelvin a quarta, watt por metro quadrado, vai dar essa constante aqui, valor experimental. É interessante, né? Você vê, dado um corpo vai aquecendo, a radiação ela é proporcional à quarta potência de temperatura. Quer dizer, se você dobrar o corpo, dobrar a temperatura, a radiação fica 16 vezes maior, a quantidade e a intensidade da radiação. Quer dizer, é proporcional à temperatura elevada à quarta. Interessante essa lei. É válida para o corpo negro, que é um corpo ideal, né? Em física tem muitos fenômenos, muitos objetos que é considerado, eles se consideram um padrão ideal, que nem o gás ideal, né? Que serve a lei, obedece a lei PV igual a nRT, né? Pressão, volume, N número de moles, R é a constante dos gases, RT, T é a temperatura. Então a física trabalha com coisas ideais, para depois entender as coisas mais complexas, não ideais. Então, pode-se admitir um corpo negro, um corpo fechado com uma pequena abertura. Aqui, ó, tipo de um forno com uma pequena abertura aqui. Toda a radiação que entra é refletida aqui diversas vezes, sai pouco. Então, você pode considerar um corpo fechado, uma garrafa térmica, por exemplo, com um buraco. Você olhando para o buraco da garrafa térmica a uma certa distância, ele pode ser considerado um corpo negro. É ideal. É um corpo que absorve toda a radiação e não emite nada. Aqui é o gráfico, né, da radiação do corpo negro. Aqui, ó, temperatura 2000 Kelvin. A intensidade de radiação é máxima. 1500 diminui, ó. E 1000 Kelvin está aqui, menor. Vê que é deslocado aqui, né? Aqui no caso o gráfico é por frequência. Quanto maior a frequência, vai caindo. Na média, tem uma intensidade média. As partículas com energia, a probabilidade de ter partículas com aquela energia cai. A maior quantidade é em torno da média. E vice-versa. Abaixo da média também, a probabilidade cai. Segue esse gráfico experimental. Aqui a frequência é deslocada, né? Olha lá, o máximo é deslocado ou para a esquerda ou para a direita. Se for comprimento de onda, para a direita. Se for frequência, para a esquerda. Frequência é o inverso do comprimento de onda. Por isso que chama lei de deslocamento de Wien. Desloca o gráfico. Aí o Wien, né, o físico austríaco, ele afirmou que o comprimento de onda, onde a radiância atinge o máximo, é constante produto do comprimento de onda pela dada temperatura do corpo negro. Ó, aqui é o ponto onde a radiância atinge o máximo. Comprimento de onda, se você pegar o comprimento de onda vezes a radiação aqui, né, ou a temperatura, é constante. Quer dizer, quando a temperatura aumenta, o comprimento de onda diminui. A frequência aumenta. Então aqui a frequência é máxima. Ó,
Temperatura diminuiu, frequência diminuiu, comprimento de onda aumentou. Então o produto do comprimento de onda vezes a temperatura é constante. Cai uma, sobe outra. Bem, é interessante isso aqui. Pelo gráfico você percebe. Ó, frequência máxima, comprimento mínimo, vezes temperatura mais alta. Frequência mais baixa, comprimento mais alto, temperatura menor. Então o produto aumenta o comprimento de onda, diminui a temperatura. Aumenta a temperatura, diminui o comprimento de onda. O comprimento de onda é o inverso da frequência. Então alfa máximo vezes T, a temperatura do corpo, é constante. Ou 1 sobre a frequência na radiância máxima, né? Você viu que a frequência vai variando. Comprimento de onda também. Mas na radiância máxima, é um caso especial do gráfico, é o ponto máximo do gráfico, é constante. Essa constante é 2,898 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin. Que é em metro Kelvin, né? Metro Kelvin. Então, é isso aí. Observação: o corpo negro é ideal. Muitos corpos não negros têm curvas deslocadas ou diferentes, dependendo do material, isto é, constante e diferente. Então, o corpo negro é um corpo ideal. Tem aquele gráfico bonitinho. Alguns corpos, por exemplo, os metais, o filamento e tungstênio, ele é um pouco diferente do corpo negro, mas segue o padrão daquela curva. Outra constante. Aplicações, vamos lá. Da lei de Wien e da lei de Stefan. Interessante. Calcular a temperatura da superfície do Sol, sabendo-se que o comprimento máximo corre 5.100 anos. Você olha o espectro do Sol, vê a intensidade máxima em 5.100 anos. Angstrom é uma unidade de medida na espectroscopia, né? Um angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Considerando o Sol como um corpo negro, né? Imaginando o Sol corpo negro ideal. Então, alfa vezes T é constante, ela 2,898 vezes 10 a menos 3. Então, quanto que é o lambda? É dado, né? 5.100. 5.100 vezes 10 a menos 10 vezes T, igual a constante. É constante. 2,898 vezes 10 a menos 3. Constante. Dados experimentais. T deu 5.700 Kelvin, é a temperatura da superfície do Sol. Interessante isso aí. Agora, ó, usando a lei de Stefan, calcular quanto o Sol emite por metro quadrado. Agora usamos a lei de Wien para inferir a temperatura na superfície. Agora vamos usar a lei de Stefan para inferir quanto que o Sol emite por metro quadrado da sua superfície. Admitindo o Sol, o corpo negro, é sigma T a quarta, 5,67 vezes 10 a menos 8 watt, 5.700 elevado à quarta Kelvin, metro quadrado Kelvin. Coloca tudo isso aqui na calculadora, né? A quarta aqui que é mais chatinho, né? Vai dar 5,9 vezes 10 a 7 watts por metro quadrado. Então é interessante, essa potência do Sol, com aquela temperatura na superfície por metro quadrado. 5,9 vezes 10 a 7 watts por metro quadrado. Sabendo-se que o raio do Sol é 6,96 10 a 8 metros, olha lá, você determina a potência do Sol. Vamos lá. A gente sabe que por metro quadrado tem esse resultado aqui, conseguimos. Mas vamos determinar a potência total do Sol. A área da superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Ó, então a área da superfície do Sol, 4 vezes o π, 3,14. O raio do Sol, 6,96 vezes 10 a 8, dado lá da astronomia, ao quadrado, né, fórmula da matemática, dá 6,084 vezes 10 a 18 metros quadrados. Então essa é a área total da superfície do Sol. Você multiplica por 1 metro quadrado, isso aqui, ó, né, que achamos lá, né, chama esse resultado, ó. Só multiplicar, vai dar aproximadamente 3,6 vezes 10 a 26 watts. Um número gigantesco, né? Essa é a potência do Sol. Por que o nome da lei de deslocamento de Wien? Aqui, ó. Agora aqui em função do comprimento de onda, tá vendo? O máximo aqui, ó,
vai deslocando a 4.000 Kelvin, 3.000 Kelvin, 2.000 Kelvin, vai deslocando. Por isso que chama lei de deslocamento de Wien. Aqui, ó, o lambda grande, T pequeno. Olha lá, o T pequeno, olha lá, T pequeno 2000, ó. T pequeno, lambda grande. T médio, lambda médio. E o lambda bem pequeno, 4.000 Kelvin. Deslocou para cá, ó. Olha lá, os 3 pontos. Aqui, aqui e aqui. Por isso que chama lei de deslocamento de Wien. Físico austríaco. Descobriu isso aí experimentalmente. Conclusão. A lei de Stefan e de Wien foram confirmadas experimentalmente para o corpo negro. Elas foram deduzidas posteriormente usando a fórmula de radiação do corpo negro de Max Planck, em 1900. E usando a termodinâmica estatística por Boltzmann, em 1884. São leis experimentais que depois foram confirmadas, teoricamente, por Planck e Boltzmann, posteriormente. Isso que é interessante. Vou fazer um vídeo sobre a radiação do corpo negro de Max Planck, né? Interessante também. Mas é o seguinte. Então essa é a lei de Wien-Stefan, né? Leis experimentais, e foram confirmadas posteriormente, teoricamente, Max Planck e Boltzmann. Só que isso aí fica para outro vídeo, né? Então, mais complicados, tal. É interessante mostrar que a prática e a teoria da física andam de braços juntos, né? É assim que a física funciona. Os dados experimentais corroboram a parte teórica. A parte teórica só confirma com os experimentos. Um causa com o outro. Por isso se chama física, a ciência da natureza, tá bom? Aqui encerra o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!